Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava vendo aqui na Bíblia uma palavra, onde a Bíblia nos ensina que Elias, o profeta, aliás, um grande profeta, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna onde passou a noite. A Bíblia diz que ele passou a noite nessa caverna. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procura tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O que fez Elias entrar numa caverna? O porquê que Elias, ou o que ele estava fazendo nessa caverna? Depois de Elias ter desafiado e vencido 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, depois de os vencerem no desafio e depois de matarem esses homens, esses profetas, 850 ao todo, né? Uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha, ela mandou um recado para Elias e disse: assim me faça aos deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua cabeça, como fizeste a cada um deles. E a Bíblia diz que Elias, temendo, ou seja, com medo daquela mulher, Jezabel, ele fugiu. E fugiu para onde? Fugiu para uma caverna. Veja, um homem que havia vencido 850 homens, profetas, e agora estava fugindo de uma mulher. E isso não agradou a Deus. Isso não agradou a Deus, claro que não. E quando Elias ele se refugiou numa caverna, diz a Bíblia que ele ouviu a palavra, a voz de Deus. E Deus ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias ele responde para Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procura tirar-me a vida. Elias ele teve fé, coragem, disposição para vencer 850 homens, mas não teve a disposição, a fé, a coragem para vencer uma mulher. E isso é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Você olha para a sua vida e veja quantas lutas que você já passou e venceu. Você já deve ter enfrentado barreiras que você falou, imaginou que você não passaria por aquela.
E você passou e olha onde você está. E hoje, porque se levantou uma barreira, uma dificuldade, um problema na sua vida, de repente na sua casa, na sua família. Onde que você está hoje? De repente você está numa caverna, se refugiando, fugindo, ou pelo menos tentando fugir desse problema. Mas eis a voz de Deus: que fazes aqui? É como se Deus estivesse te perguntando, me perguntando: o que você está fazendo, rapaz, para mudar esta situação? O que você está fazendo para sair desse fundo de poço? O que você está fazendo para sair dessa situação? E Deus, ele deu a orientação para Elias. Deus disse para ele: sai, olha só, e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus mandou Elias sair da caverna e subir o monte. A caverna, ela representa lugar de refúgio, esconderijo. A caverna representa um lugar de acomodados. A pessoa que está acomodada, a pessoa que já se entregou ao fracasso, já se entregou à derrota, já se entregou à doença, ao desemprego, às dívidas. Você já se entregou aos problemas. Então, supõe-se que está numa caverna. E Deus disse para ele: sobe esse monte. O que é o monte? O monte é o lugar de oração. Porque a única maneira de Elias vencer aquela barreira era em oração, era buscar a Deus. Mas ele estava olhando para os outros, ele estava olhando para as pessoas. Ele disse: matar os seus profetas. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribar os teus altares, matar os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procura tirar minha vida. Então, o que Elias fez quando ele se sentiu só? Quando ele viu os filhos de Israel se afastando do Deus de Israel e os profetas morrendo à espada, ele fugiu. Ele foi para a caverna. Mas não era esta a solução. A solução, ele tinha que ir para o monte, ele tinha que orar. Ele tinha que buscar a Deus, buscar uma solução. Ele tinha que buscar uma resposta, forças de Deus, para trazer de volta o povo que tinha se afastado de Deus. E Deus mandou ele para o monte. E a Bíblia diz: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e se despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. É a ventania que vem contra a vida da pessoa, que nada dá certo, tudo dá errado. Tudo que ela vai fazer é uma ventania na vida dela, nada vai para frente. E às vezes a pessoa até culpa Deus. Mas a Bíblia diz que, porém, o Senhor não estava no vento. Deus não estava no vento. O vento veio por falta da comunhão com Deus. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Quer dizer, Deus não foi a causa daquele terremoto. Deus, ele não foi a causa daquela ventania. Aquele terremoto, aquela ventania foi por causa ele se afastar de Deus. E é exatamente o que tem acontecido na vida das pessoas, de muita gente. Porque ela tem se afastado de Deus, é uma ventania na vida dela que não se firma nada na mão dela. Mas Deus não está no terremoto e nem tampouco no vento.
E a Bíblia diz que depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, né? Deus não estava no fogo. Aquele fogo que consumia, né? Que queima a prosperidade da pessoa. Aquele fogo que queima a consciência, que quer destruir a vida da pessoa. Mas Deus não está nesse fogo. Não é o fogo de Deus. E que muitas das vezes a pessoa insiste em permanecer na caverna. E a Bíblia diz que depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Uma brisa tranquila e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Olha, pela segunda vez Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, rapaz? Não é aqui que o homem de Deus deve estar. Não é aqui que a mulher de Deus tem que ficar. Você tem que ir à luta. Você tem que subir o monte, você tem que orar, Elias. Não é aí que você vai vencer, não é nessa caverna que você vai vencer. E às vezes, né, de repente você que agora assiste, você está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade, e você, ao invés de sair à luta, você está numa caverna, você está se refugiando, esperando acalmar a situação. Mas não vai acalmar, porque vem um fogo, vem um terremoto, vem a ventania. E enquanto você estiver aí, não pensa que o problema vai ser resolvido, porque não vai. Pode até dar uma acalmada e você achar que está resolvido. Mas depois você vai sair, você vai enfrentar novamente o terremoto. Deus mandou Elias subir ao monte, orar. E esse subir ao monte é a oração. É você entrar no seu quarto, fazer oração, buscar a Deus. E diz a palavra que Elias saiu, né? E quando Deus perguntou o que você faz aqui, Elias, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Ora, repara que toda vez que Deus pergunta o que você está fazendo na caverna, ele coloca a culpa em quem? Ele coloca a culpa nos filhos de Israel. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Mas não é isso que tem acontecido? Quando a situação aumenta, piora, começa a dificuldade, você começa a colocar a culpa nos outros. Ah, por causa do fulano, é o ciclano. Você quer achar culpado para todo mundo? Quer achar um responsável pela sua perda, pela sua luta, pela sua dor? Mas quem é o responsável? É você mesmo. Por quê, pastor, que sou eu? Porque nós temos que buscar a Deus. Você não tem que olhar para os outros, você não tem que caçar defeito, né? Não foi ninguém que errou, não. Quem errou foi a pessoa. Assumir o seu erro. Você tem que assumir. Você não errou, não foi os outros que errou, foi você, é a pessoa que errou. Não adianta aquele que culpar alguém. Eu vou culpar uma pessoa, vou culpar o fulano, os filhos de Israel. Eu vou culpar os filhos de Israel que abandonaram o Senhor. Você não está abandonando também? Quando você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus? A Bíblia diz que ele sempre falou, né? Olha só. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Deus dos exércitos. Quer dizer, eu tenho sido zeloso, mas os filhos de Israel deixaram a tua herança, a tua aliança, derribaram o altar e mataram os profetas à espada. Ora, os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, certo? Mas quem é que estava na caverna?
Quem estava na caverna? Eram os filhos de Israel? Quem estava na caverna era Elias. Era ele que estava na caverna, não eram os filhos de Israel. E era ele, se ele estava sendo zeloso por Deus, então ele tinha que estar buscando a Deus, ele não tinha que estar na caverna. Porque ele acusava os filhos de Israel, mas ele estava agindo como os filhos de Israel também, ele estava abandonando. E por isso ele estava sofrendo. Você vê que ele fala que eu tenho sido em extremo zeloso. Sim, mas se você está sendo zeloso, continua. Porque você vai ter vitória. Mas Elias, essa palavra não mudou a vida dele. Porque a Bíblia diz que Deus falou com ele: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Nins, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirá profeta no teu lugar. Ou seja, já que você não quer tomar atitude, já que você não quer agir, você não quer reagir, então ungirás Eliseu, profeta no teu lugar. Porque Deus não pode contar com quem está desanimado, quem tá desistindo. Deus não vai contar, a obra não pode parar, não pode ficar esperando. A obra não pode ficar esperando. A obra vai continuar. Só que para essa obra continuar, Deus vai ter que contar com quem está de pé, meu amigo. Deus vai contar com quem vai lutar, com quem vai mudar essa situação. Mesmo Elias sendo um grande profeta, mesmo Elias sendo um homem ungido por Deus, Deus falou: você vai colocar Eliseu no seu lugar, né? Deus vai colocar Eliseu no seu lugar. E aí Deus fala aqui embaixo, olha só: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Quer dizer, Elias disse que estava só. De repente você diz também que está só. De repente você fala: todo mundo me abandonou, estou sozinho, estou caído. Mas Deus tinha conservado 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Ou seja, não se dobraram, não foram para a caverna. E Elias achou que ele estava só. Eu estou só. Não, ele não estava só. O problema é que a pessoa, quando ela perde a visão, ela perde a direção de Deus, ela acha que ela está sozinha, acha que está sendo injustiçada, acha que não é certo o que está fazendo com ela. Mas por quê? Porque ela também não está agindo. Você não está tomando atitude, meu amigo. Você não está agindo, você não está indo na luta. Não culpa ninguém, não. E ainda que tivesse culpados, ele tinha que buscar a Deus. Porque quem pode reverter a situação é Deus, ora. Então ele tinha que estar buscando a Deus. Ele tinha que estar buscando uma mudança. Não é ir para a caverna. E de repente você tem ido para a caverna e as coisas não dão certo, e você quer culpar. Você culpa culpa o pastor, culpa o obreiro, culpa o membro da igreja, culpa o irmão, culpa a irmã, culpa as igrejas, né? Você fica olhando até internet pessoas falando mal das igrejas e você quer culpar. Você quer culpar as pessoas. Agora, o que você tem feito para mudar essa situação? Elias estava numa caverna. Deus falou: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então você tem que sair dessa situação. Você tem que dar um basta. Não fique esperando alguém te tirar, porque ninguém vai te tirar. De repente tem pessoas que estão na situação pior do que a sua. Tem pessoas que estão vivendo um problema pior do que o seu. Tem pessoas que daria tudo para estar no seu lugar. Então, levanta a sua cabeça, vai em frente, sobe no monte. Quando eu digo subir o monte, não quer literalmente você tem que estar no monte. O monte pode ser no teu quarto aí agora. O monte pode ser na tua sala, ao lado da tua cama, dobrando o joelho e falando com Deus. O monte pode ser
Agora, momento de oração. Então tem que acontecer isso, porque se não acontecer, não vai mudar. Não pensa que vai mudar, porque não vai mudar. Toma atitude. Levanta a sua cabeça. Não fica culpando ninguém, não. Fica jogando a culpa em ninguém, não. Assuma seus erros diante de Deus. Levanta a cabeça. Vai. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, siga em frente. Não fica sofrendo. Não fica padecendo. Não fica reclamando. Toma atitude. Porque Deus, ele vai mudar essa história. Mas ele não vai mudar se você continuar na caverna. Ele vai mudar se você tomar atitude, agir a sua fé, para que Deus não possa colocar um Eliseu no seu lugar. Se Deus colocar um Eliseu, aí de repente você reclama, você fala. Aí Deus coloca outro no teu lugar e resolve o seu problema. Problema seu, que você não resolveu. Vem outro e resolve. Então Deus quer que você resolva. Deus é contigo. Levanta sua cabeça, vai em frente. Não fica olhando para quem deixou, para quem abandonou, não. É você que não pode abandonar. É você que não pode baixar a guarda. Segue em frente. Fala, eu vou vencer. Deus é comigo. Não precisa levantar Eliseu para colocar no meu lugar, não. É eu mesmo. Eu que vou vencer essa situação. Seja abençoado. Homem de Deus. Mulher de Deus. Deus é contigo. Segue em frente. Tenha todos um bom dia. Em nome de Jesus.